Você já viu como que uma criança fica quando você conta uma história para ela? Ela fica imaginando, ela fica criando, ela simplesmente vai sendo criança em sua essência. Se você ainda não fez isso com uma criança, faça essa experiência. Ao invés de contar uma história diretamente do livro, mostrando as gravuras, conte a história da tua cabeça ou que ela não veja o livrinho, para ela tentar imaginar a situação. É muito legal. Eles ficam imaginando, daí eles dão um sorriso e, lógico, o jeito que você conta também faz diferença, né? Mas é muito legal. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso, para te trazer essa ideia sobre histórias. Histórias que não são contadas diretamente dos livros, mostrando para a criança a figura, mas sim são contadas, para que isso seja estimulado, essa criatividade, essa imaginação, ou essencialmente ser criança, seja estimulado. E eu gostaria muito de compartilhar contigo uma coisa. Eu tenho um projeto de estudo que versa sobre a utilização de livros ou de contação de histórias para evitar o vício ou uso excessivo dos meios digitais, das telas, pelas crianças. Mas eu sei da dificuldade que muitos pais têm hoje em dia, devido à vida corrida e tantos afazeres que a gente acaba acumulando ao longo do dia, de entreter as crianças, principalmente no momento de ócio. Não que as crianças precisam ser entretidas o tempo todo, não é sobre isso. Mas, em alguns momentos, elas acabam indo para a tela porque elas realmente estão sem fazer nada e não querem mais ficar sem fazer nada, e os pais não sabem ali como administrar essa situação. E um desses momentos que eu mais percebo é no trânsito. A criança está ali no carro, ela está olhando a janela, está olhando as nuvens, está numa viagem ou indo em trajetos curtos, como ir para a escola mesmo, né? Mas chega uma hora que ela fica às vezes um pouco impaciente ou precisa se entreter com alguma coisa ali, e aí o que a gente faz? Eu acredito muito no poder das histórias, porque a história, como eu falei, ela vai incentivar a criatividade, vai incentivar a imaginação e vai incentivar também o gosto por histórias. E além disso, eu acredito muito também que histórias contadas por áudio, elas servem como uma acessibilidade para crianças que não podem enxergar, mas podem ouvir. E estou falando das crianças que são cegas. A minha avó, ela fundou uma escola aqui na minha cidade que ensina pessoas com deficiência visual a viver em sociedade, né? Além de várias outras coisas. Então, as pessoas lá, elas vão aprender o braille, elas vão aprender mobilidade urbana, então como andar na cidade e várias outras atividades, para que elas tenham sim uma vida normal, mesmo sem ter a visão. Eu acredito muito que histórias contadas também podem garantir a acessibilidade para as crianças com deficiência visual. E eu falei aqui que é um projeto de pesquisa que eu tenho a pretensão de estudar no mestrado. Mas eu decidi fazer disso um projeto real. Eu lancei um podcast chamado Histórias para Crianças. Lá eu conto histórias que são autorais, ou seja, minhas, ou histórias de outros autores. Por enquanto são histórias só de outros autores. Lá já tem 2 histórias: a lagartixa que virou jacaré e o gato Pete, para você ouvir com a sua criança, para estimular essa imaginação. Mas eu tenho várias histórias aqui, livros que são meus, são dos meus irmãos, são feitos para crianças. Por exemplo, Histórias de Ninar e Sonhar. Isso daqui era meu quando eu era criança e eu amava. Tem esse daqui e vários outros livros. E eu espero muito, do fundo do meu coração, que essas histórias, esse projeto, possam chegar até as crianças para estimular essas coisas, como imaginação, criatividade, e que evite o máximo que possa as telas, principalmente nesse momento de ociosidade. Era isso que eu queria contar para vocês e convidar
para ouvirem as histórias lá no podcast que eu deixo lá no Spotify. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você conseguir acessar, tá bom? Agora eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos, por aqui a gente fala muito sobre crianças, sobre família, sobre a vida. Deixe seu like se você gostou dessa ideia, desse novo projeto, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!